Aqui em Lucas capítulo 2, nós encontramos aquela bem conhecida história em que Jesus acabara de nascer e os anjos da glória vieram anunciar este nascimento. E para quem eles escolheram anunciar? Para quem Deus quis dar o primeiro aviso? Não foi para os reis, os políticos, as pessoas nobres, foi para os mais simples pastores que estavam no campo naquela noite. E eu vou ler apenas os versículos 8 até o 14, mais uma vez, e nós vamos orar e entrar na mensagem dessa noite. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias à noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eis, isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então o título da mensagem é as boas novas do Natal, ou seja, as boas novas do nascimento. Oremos. Santo Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos pelo Natal, ou seja, o nascimento de Cristo. Embora nós não temos a data certa, mas nós podemos comemorar, pois é um fato real. E através deste nascimento nós recebemos o maior presente, a salvação. Obrigado porque os anjos contaram essas boas novas do nascimento de Cristo, do Evangelho que viria através daquele nascimento. E nessa noite nós queremos então ver na Tua Palavra mais algumas coisas que possam nos ajudar, Pai. Então nos fortaleça nessa noite. Eu peço que o Senhor possa me usar a ser um vaso de bênçãos, um conduíte, ó Pai, que o Senhor possa falar através de mim, apesar das minhas falhas, mas que eu seja, ó Pai, usado pelo Senhor, e que nós entendemos o recado do Espírito Santo em nossas vidas, e que possamos sair daqui mais fortes. E mais uma vez eu peço, ó Pai, que se há alguém que não tem a certeza da salvação, que hoje ela possa ver a ter essa certeza. Abençoe em nome de Jesus. Amém. As boas novas do Natal. Há várias coisas que nós aprendemos através dessa mensagem que os anjos trouxeram para os pastores e através desse texto bíblico. Mas a primeira delas é que essa nova de grande alegria, essas boas novas, elas dissipam todo o medo que nós temos em nossas vidas. Lembra que naquele momento em que os pastores viram os anjos, eles tiveram um grande temor. Às vezes nós tememos certas coisas em nossas vidas, mas quando Deus tem um recado para nós, nós não precisamos temer isto, pois era algo que poderia dissipar os nossos medos e o medo dos pastores naquela noite. Então o anjo respondeu aos pastores após virem que eles estavam temendo, e os anjos disseram: não temais, no versículo 10, não temais. Nessa noite eu não sei o que passa na sua vida, eu conheço a minha vida. Eu posso admitir que há certas coisas que me trazem um certo medo, um temor, e eu preciso reconhecer que não é certo eu ter este temor em minha vida, que eu preciso entregar isso nas mãos de Deus, pois Ele está no controle de tudo. E como naquela noite os pastores receberam as boas novas e eles não precisavam temer, nós também não precisamos temer o nosso futuro, nós não precisamos temer o que vem em nossas vidas, pois Deus está conosco, e Ele quer dissipar todo aquele medo, e tirar aquele medo de nossas vidas, como o anjo disse há mais de 2000 anos atrás: não temais. Eu digo pela palavra de Deus: não temais, não temais o que vem a vir em sua vida, mas com Deus, Ele vai te fortalecer e vai estar contigo através daquilo que te causa medo e temor em sua vida. Também nós vemos no capítulo 43, versículo 1 de Isaías: mas agora assim diz o Senhor, não temais,
porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós sabemos que as boas novas dos anjos eram sobre o nascimento de Cristo e o que Cristo iria fazer por nós na cruz do Calvário, e que Ele morreria por nós, que Ele seria sepultado, que Ele ressuscitaria, ou seja, o Evangelho. As boas novas do Evangelho, estas boas novas dissipam o nosso medo. E como disse o profeta, não temais. Jesus Cristo mesmo dizia, Deus disse, não temais porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então nessa noite você tem a Cristo em seu coração, você já nasceu de novo, não temais, porque foi Deus quem te remiu. Deus que trouxe as boas novas em sua vida e te deu a salvação. Então nós não temos o que temer nessa noite. Então não sejamos como os pastores cheios de pavor, mas vamos confiar. A segunda coisa que eu vi através desse texto bíblico é que as boas novas que os anjos apresentaram aos pastores, essas boas novas causam grande alegria. Eu não conheço outra novidade, outra coisa que pode ser contado a mim, que poderia trazer maior alegria do que as boas novas que os anjos trouxeram aos pastores naquela noite. O versículo 10 continua dizendo, após eles dizerem para os pastores, não temais. Por quê? Eis que vos trago novas de grande alegria. E que bênção saber que essas novas, elas realmente trazem para nós grande alegria. Olha, tem muita coisa que me alegra nesta vida. Tem muita coisa que te alegra nessa vida. E você pode contar, pastor, isso me traz alegria, isso me traz alegria. Certamente, muitas coisas podem causar alegria em nossas vidas. A minha esposa, ela trouxe grande alegria. O meu filho, quando nós tivemos nosso primogênito, ao levantar sustento para vir para o Brasil, ele nasceu e aquilo nos trouxe grande alegria. Ao estarmos servindo a Deus em São Paulo durante o primeiro ano no Brasil, o segundo filho, a nossa menina nasceu e aquilo me trouxe grande alegria. E depois nós mudamos para Goiânia, onde abrimos a primeira igreja para os surdos lá, e logo nasceu o nosso terceiro filho, o Lucas, e isso me trouxe grande alegria. E depois nós compramos um cachorro, não me trouxe tanta alegria, mas nós recebemos muitas coisas que nos trazem muita e grande alegria, mas nada se compara à alegria das boas novas de Cristo. As boas novas que trazem a salvação em nossa vida, isso sim é causa de grande alegria. Você já possui essa grande alegria em sua vida? Você já recebeu as boas novas para si, pessoalmente? Você já tem Cristo, já recebeu aquele Salvador que nasceu em Belém há 2000 anos e há pouco tempo talvez nasceu em seu coração? Você já recebeu essas boas novas? Então você sabe que é motivo de grande alegria. Se você está aqui nessa noite e não tem a certeza da sua salvação, você não tem a certeza de que você vai para o céu, olha, eu tenho boas novas para você, boas novas que pode te trazer grande alegria. Cristo nasceu e morreu por você e por mim. Os anjos vieram e contaram para os pastores, olha, eu tenho novas de grande alegria. Tenho que admitir que às vezes as novas que chegam aos meus ouvidos trazem tristezas, não é? Nós ouvimos notícias às vezes que nos entristecem, ainda mais quando você assiste jornal. Olha, eu já desisti de tentar achar um jornal bom para assistir, porque só traz péssimas notícias. É pouca notícia boa, mas a maioria é notícia ruim, não sei quem lá morreu e tal, roubou. Enfim, não são boas notícias que trazem grande alegria. Nós recebemos notícias tristes de tempo em tempo. Ontem mesmo nós acompanhamos o velório de uma irmã missionária aqui no Brasil, que trabalhou em Mato Grosso por muitos anos. Ela faleceu com câncer. Ou seja, notícias que nos trazem uma certa tristeza. Mas essa nova
Estas novas trazem grande alegria, amém? E nós podemos nos regozijar, e é um motivo de você sair pelas ruas, e principalmente neste tempo de Natal, e ir para o shopping, ir para a loja, ir para onde for, e contar as novas de grande alegria. Aproveite, talvez durante o ano você tenha mais vergonha para espalhar o Evangelho, mas este momento é um momento mais propício, as pessoas estão mais receptíveis ao Evangelho. Espalhe então essas novas de grande alegria, como os anjos fizeram naquela noite. Então causam grande alegria. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 1, no versículo 8. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Olha, tendo Cristo em nossas vidas, nos dá uma alegria e um gozo inefável. Então, novas de grande alegria, é o tipo de novas que eu gosto de receber. E como seria tão gostoso a gente ter participado daquela primeira vez em que foi dadas as notícias do nascimento de Cristo, né? Estado ali no campo, nem que não fosse como um pastor, mas só como uma ovelhinha, vendo ali os acontecimentos, os anjos contando as boas novas ali para os pastores, mas foi motivo de grande alegria. Em terceiro lugar, essas boas novas, elas são de grande alegria, mas elas também são para todos. Essas novas não foram apenas para os pastores. Sim, os pastores receberam de uma forma direta dos anjos naquela noite, mas essas boas novas, de acordo com Lucas capítulo 2, diz aí, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então Deus abriu os seus braços, e Ele quis abraçar o mundo todo, dizendo, olha, eu tenho boas novas que é para o mundo todo. Todos podem receber essas boas novas do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo nasceu para todos. Graças a Deus, Ele não veio e não nasceu apenas para os nobres, ou não apenas para os pobres, mas para todos. Nessa manhã eu estava ensinando na IBD sobre o nascimento de Cristo, e o fato de que Ele veio nascer num lugar tão simples, tão humilde, que todo mundo poderia receber este presente humilde. Se Ele tivesse nascido para os nobres apenas, e os mais ricos, num lugar mais rico, luxuoso, talvez os mais humildes não teriam aceito essa dádiva, esse presente, mas todos podemos receber. E essas novas são para todo o povo. Talvez você já recebeu as boas novas, mas falta você compartilhar para alguém. Essas novas não são apenas para você. Alguém te contou das novas do nascimento de Cristo e da morte dele, da salvação, mas falta nós compartilharmos as novas, amém? Nós temos que passar adiante. Eu não gosto de ficar recebendo muitos textos e muitos vídeos e fotos, né, que são encaminhados, que a gente passa para frente no WhatsApp, a gente vê tudo aquilo, mas eu gosto de passar para frente as boas novas de Cristo. Isso sim, eu passo isso para frente, eu vou compartilhar, eu vou deixar todos saberem que as novas são para todo o povo. E que nós possamos aproveitar este tempo de Natal, entregar mais folhetos, fazer mais convites para a igreja, compartilhar mais o Evangelho, falar, olha, Jesus Cristo nasceu para você, por mim, por todos. Não é uma questão de Papai Noel e só isso, é muito além daquilo que nós vemos no shopping. Cristo nasceu há muitos anos, e essas boas novas são para todos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz, o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha, é bem claro que Jesus Cristo veio, Ele nasceu neste mundo, Ele morreu neste mundo, foi para todos. Não apenas para alguns, ou para alguns eleitos, mas Ele morreu por todos. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos venham a receber essas boas novas e receber a Cristo pela fé. Amém? Então vamos compartilhar as boas novas do nascimento de Cristo, porque essas boas novas são para todos e não devemos segurar para si. Além disso, nós sabemos que as boas novas trazem salvação.
Enfim, não era isso? Não era por isso que Jesus Cristo veio e nascer? Para nos trazer a salvação? Diz os anjos, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje. Quem? Não é apenas um menino, não é apenas um bebê qualquer, não é apenas um filho de uma tal de Maria, não. Vos nasceu hoje o Salvador. Nunca na história da terra poderia antes daquele momento ter se contado isso. Olha, nasceu o Salvador. Não, pois era o único momento. E depois daquele dia, nunca mais se nasceu outra pessoa que poderia ser dito, esse é o Salvador. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado, é o que nasceu para ser o Salvador. A palavra Jesus, os anjos contaram para Maria e depois para José, olha, Maria concebeu do Espírito Santo e este nenê que foi gerado vai nascer e se chamará Jesus. A palavra Jesus significa Salvador, nada mais, nada menos, Salvador. Então veio e nasceu Jesus Cristo. Os anjos poderiam ter dito, na cidade de Davi vos nasceu hoje Jesus, que é idêntico a dizer, nos nasceu o Salvador, pois Jesus significa salvação e Ele é o nosso Salvador, Cristo, o Senhor. Boas novas que trazem salvação. Olha, as boas notícias que eu já recebi traziam outras coisas, mas nunca trouxe a salvação, a não ser essas novas aqui de Jesus Cristo. Então nós precisamos compartilhar isso, pois é uma coisa muito maravilhosa. Essas boas novas trazem a salvação. O mundo estava esperando por muito tempo pelo Messias, por Cristo que viria, e Ele veio, e nós hoje podemos olhar para trás e reconhecer que Ele já veio, e Ele nasceu, e Ele morreu por nós, para ser o nosso Salvador. Ele não veio para ser apenas um profeta, um grande homem de Deus que pregava e profetizava e curava e fazia milagres. Ele não veio apenas para fazer o bem e ajudar a humanidade. Ele veio para morrer numa cruz, para tirar os nossos pecados, a condenação dos nossos pecados, para nos remir. Jesus é o Salvador, Cristo, o Senhor. Então as boas novas que os anjos compartilharam naquela noite, estas novas trazem a salvação. Veja também Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até mesmo a mãe de Jesus, Maria, uma pessoa justa, uma pessoa escolhida por Deus entre todas as mulheres, ela mesma reconheceu o fato de que ela também precisava de um Salvador, pois ela era pecadora como nós todos somos, e ela reconheceu de braços abertos que Jesus Cristo viria para ser não só seu filho, mas seu Salvador. E Cristo veio justamente para isso, para ser o nosso Salvador, amém? Nosso Salvador. Em quinto lugar, essas boas novas também glorificam a Deus. Eu tenho que admitir que nem sempre as novas que eu contei para alguém, as notícias que eu compartilhei, fossem notícias que glorificassem a Deus. Devia ser assim, né? Tudo que nós contamos e compartilhamos, devia ser algo que possa trazer glória a Deus de uma forma ou outra. Mas essas novas que os anjos trouxeram, certamente glorificaram a Deus. Disse ali, continuando no nosso texto, no versículo 14, os anjos, apareceu naquele momento uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Imagino essa multidão de anjos celestiais. Olha, nós estamos treinando um coral, pequeno que seja, para cantar e louvar a Deus, mas já imaginou como é que seria ter ouvido aquele coral celestial, louvando a Deus e glorificando a Ele naquela noite? Chegando no céu, eu quero ouvir um bis, cante novamente, louve novamente, quero ouvir do jeito que foi feito naquela noite. Mas eles louvaram a Deus dizendo, glória a Deus nas alturas. Então realmente as novas do Evangelho de Cristo, as novas do nascimento de Cristo, é algo que glorifica a Deus. Os pastores foram naquela noite, seguindo as instruções dos anjos,
e foram buscando por um lugarzinho em que tivesse um bebezinho embrulhado em panos, deitado numa manjedoura. Não foi passado o endereço, não foi passado muitos detalhes, a não ser este: o bebê estaria numa manjedoura envolto em panos. Para ser sincero, eu acho que naquela noite não teriam muitas manjedouras com um bebezinho, né? Seria o único, pois as outras manjedouras teriam só capim e baba de vaca, ou algo assim, mas nenhum bebê, a não ser o Messias. Então foram procurando de celeiro em celeiro, de casa em casa, até acharem a manjedoura em que estava Jesus Cristo, envolto em panos. Já imagina aquela emoção que os pastores receberam, os pastores que conheciam as profecias que Cristo viria, e naquela noite eles foram os primeiros visitantes a virem e conhecer Jesus Cristo, o Salvador. Depois de terem visto Jesus Cristo e adorarem a Ele ali naquela noite, e certamente Maria e José não se esqueceram dos primeiros visitantes. Eu lembro quando nós estávamos no hospital, eu e a Cíntia, no dia 6 de novembro de 2000, o André tinha acabado de nascer, não tinha nem passado nenhuma hora, assim, foram instantes, poucos minutos, e de repente vem um pastor da nossa igreja nos visitar. Como é que você já sabia que nasceu o André? Ele foi o nosso primeiro visitante. Ele estava fazendo visita hospitalar, ele sempre olha a relação de quem está ali para ganhar filho, e vê que nós éramos membros da igreja. Então deu certo ele nos visitar bem assim, com pouco tempo após o nascimento do André. Nunca esqueço do nosso primeiro visitante. E naquela noite os pastores foram os primeiros visitantes, Maria e José, vindo Jesus. E aí, terminando, diz em Lucas capítulo 2, versículo 20, terminando aquela visita, os pastores, ao saírem, certamente emocionados, com uma grande alegria, saberem que as profecias estavam se cumprindo, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Será que você tem glorificado a Deus pelo dom inefável de Cristo em sua vida? Você está dando glórias a Deus pelo presente maravilhoso que nós temos recebido, a vida eterna? Às vezes nós esquecemos, e passa dia após dia, e nós estamos ocupados com o dia a dia, o trabalho, os estudos e a família, e esquecemos de agradecer a Deus e glorificar a Deus pela salvação que nós temos em Cristo. Já se passaram algumas semanas desde daquela quarta-feira, o culto de ação de graças, que foi uma quarta-feira inesquecível, amém? Mas será que você tem desde aquele dia agradecido a Deus pela sua salvação, pelo nascimento de Cristo, pelas boas novas? Você está glorificando a Deus através da sua vida? E para finalizar essa noite, as boas novas também produzem paz em nossas vidas. Os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus Cristo é o único que realmente pode trazer a verdadeira paz. Só Ele realmente é capaz de nos dar aquela paz verdadeira. O mundo fica falando: nós desejamos paz, mas eles não sabem que o que eles desejam é Cristo, o que eles precisam é de Cristo. Somente Ele realmente pode nos dar a paz. Quando Jesus Cristo, após operar muitos milagres e curas e servir aqui na terra, Ele disse para os discípulos em João capítulo 14, versículo 27, Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ora, Jesus disse que Ele poderia dar a paz, e uma paz diferente do mundo. O mundo dá uma paz falsa, que não é duradoura, mas Jesus Cristo dá a verdadeira paz. E quando Ele nasceu naquela noite, os anjos vieram para anunciar as boas novas, que poderia nos dar a paz, através do nascimento de Cristo. E nós então nessa noite devemos compartilhar este evangelho da paz. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Somente o evangelho de Cristo pode nos trazer a paz.
Continuando em Isaías capítulo 52, finalzinho do versículo, uma parte do versículo 7, diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. É sinônimo, as boas novas trazem uma consequência, a paz em nossas vidas. Quando você recebe a Cristo em sua vida, você recebe uma paz em sua vida. Veja Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, as novas trazem a paz. Você tem essa paz em sua vida? Você tem Cristo? Glórias a Deus. Que tal compartilhar esta paz para os outros? Que tal nós anunciarmos as boas novas? Todo mundo conhece a história de Cristo, mas não é real para todos. Nem todo mundo tem aceito essa história como verdadeira e este Cristo como Salvador. E nós temos então este grande fardo, uma responsabilidade que deve ser muito grande para nós, levarmos a sério isso, compartilhar com o mundo as novas do Evangelho, as boas novas do Natal, as boas novas do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Oremos.